Olha só essas matérias de jornal que eu encontrei. Lula pede que se ponha panos quentes em data do golpe. Lula pede a ministro que encerre polêmica com militares. Lula determina que se reforce que o governo é contra a revisão da anistia. Sabe por que eu sei tudo isso? Memória histórica, porque arquivos foram preservados, fontes foram guardadas e por isso eu discordo da tese do presidente que é preciso silenciamento sobre o dia do golpe, com a premissa de que é preciso calar os militares por causa do golpe do dia 8 de janeiro. E sabe por que eu digo isso? Porque essas matérias de jornal são do ano de 2008. 2008. Pois é, não é de hoje que Lula também trabalha na chave de conciliação com os militares e por isso a anistia. E quando Lula emitiu essa fala em 2008, ele tinha 73% de popularidade, ou seja, não havia crise nenhuma. E sabe o que ele mandou o ministro Tasso falar à época? Que era preciso governar olhando pra frente, sem ressentimentos com o passado. Exatamente a mesma fala de agora. Faz parte da história, já causou o sofrimento que causou, o povo já conquistou o direito de democratizar esse país, sabe, os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo, sabe, alguns acho que não tinham nem nascido ainda naquele tempo, então o que eu não posso é não, sabe, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre, ou seja... E quer saber de outra coisa? Sabe quem estava nessa reunião que tomou essa posição oficial do governo na época? José Múcio, que era ministro das Relações Institucionais e hoje um dos grandes atores importantes para resolver ou não essa questão do golpe. E quer saber de outra coisa ainda? Sabe o que os críticos à esquerda do governo, inclusive do próprio partido, diziam à época? Que essa fuga de não encarar a questão com os militares no Brasil daria força para esses militares. E que isso certamente daria num golpe lá na frente. Na época, Lula concordou que havia politização dos militares e propôs uma PEC para tirar os militares da jogada. Exatamente como é proposto hoje. Na época não deu nada. E hoje? Eu tô vendo o presente repetir passado e isso não me cheira nada bem. Os críticos acertaram. Dali pra frente, os militares voltaram pra política, porque estavam intocados na caserna desde 85 por causa da vergonha da ditadura. E fizeram isso plantando falsas memórias coletivas de um suposto passado glorioso, de que militares não tinham corrupção, de que na época dos milicos tinha segurança. Mentira! Mas era tarde. Passaram poucos anos, o resto é história. Juntou no Bolsonaro e aí você já lembra, não preciso repetir. E já que o presidente Lula gosta tanto de futebol, vamos falar de futebol. Lula, você certamente lembra do que está escrito no estádio de Santiago do Chile, onde ativistas eram barbaramente torturados durante a ditadura deles. Lá está escrito: um povo sem memória é um povo sem futuro. No exato instante que deixamos de relembrar os horrores do passado, os horrorosos que ainda estão aí voltam para reescrever a história todinha. E aí, nada suave, nada tranquilo, hoje faz 60 anos do golpe militar com um gostinho amargo. Esse vídeo aqui é um tanto diferente dos outros pelo seguinte, porque eu sou historiador, fruto da universidade pública, e eu sou treinado para lidar com memória, história, narrativa, separar todas essas coisas, e por isso eu vou discordar da postura oficial do governo usando a ciência histórica, falando de memória. Então, assim como o médico tem o dever de prover saúde para as pessoas, eu acho que é um dever do historiador lutar pela importância da memória. Afinal de contas, a universidade que eu fiz foi paga com os seus impostos, não é? Mas, antes de começar esse ensaio para separar o que é história, memória, narrativa, falar da importância de tudo isso, vamos para uma dose de realpolitik. Eu não posso mentir para você e dizer que eu não entendo qual é o xadrez do Lula. E agora eu tô falando enquanto análise, opinião, fora da ciência histórica. Acho que tá claro pra todo mundo que a cúpula mais alta do exército foi conivente com a tentativa de golpe, certo? Alguém dos militares tem que ser preso. Esses sujeitos são historicamente intocáveis no nosso país, mas não vai ter jeito. Isso vai acabar manchando muito a narrativa dos militares, o Lula sabe disso, nós sabemos disso, os militares sabem disso, e aí tá o ponto. Roda Bolsonaro, roda Cid, roda Heleno, todos esses vão rodar. Mas o grande generalato do exército fica preservado como aqueles que tentaram salvar a democracia. Os militares se desgarram de Jair e dos outros, dizem que era só laranjas podres no meio da instituição, que é séria e tudo mais. Lula, em contrapartida, faz a resposta oficial do governo baixar o tom e colocar panos quentes em tudo, blá 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 blá, conciliação a sachê. Nada acontece feijoada. Eu consigo compreender essa estratégia?
e consigo discordar dessa estratégia. E como até o próprio partido está criticando a postura do Lula, eu não vou deixar de pontuar a memória histórica. Até porque com o Múcio à frente do ministério, os militares continuaram recebendo muito ao longo do governo Lula. A máquina do exército não está apenas impune, mas está recebendo a manutenção da sua presença no executivo, a presença de militares dentro do próprio governo, em ministérios da defesa ou dentro da ABIN. Sim, a inteligência do governo está na mão de militares logo depois de uma tentativa de golpe vinda de militares. Isso fora alguns acenos políticos evidentes, como o absurdo do engavetamento do projeto que acaba com a pensão dos filhos de militares. Parecem ser as mesmas propostas, com os mesmos acordos, assistir o mesmo filme mais uma vez. Olha a conciliação, minha senhora, o povo bonito paga, também não leva. Então veja, ninguém é contra a reconciliação nacional. O Lula foi eleito a partir dessa pauta e tudo mais, a gente já falou isso em outro vídeo aqui. Mas conciliação não quer dizer entreguismo. Conciliação acontece numa negociação, e negociação tem limites inegociáveis. A memória sobre a ditadura militar e a lembrança como resposta oficial do governo é uma dessas coisas inegociáveis. A memória histórica deveria ser inegociável. Como diz Walter Benjamin, nada do que aconteceu pode ser perdido para a história. Então, para poder virar essa página da história do Brasil, é preciso escrevê-la. Isso porque memória não é história. Lembrança não é história. Narrativa não é história. Que? Como assim? Bom, você certamente já viu algum defensor da ditadura mandar a gente perguntar: pergunta pro seu avô como é que foi a ditadura pra você ver como é que foi bom. Olha, se eu sair por aí perguntando como é que foi a pandemia, vai ter muita gente jurando que foi a ditadura sanitarista das máscaras e que tinha um chip chinês da vacina e tudo mais. Memória não é história. Eu acho que esse argumento deveria ter sido invalidado a partir de 2020, depois que a gente viveu a pandemia, mas ele continua aí rodando. E aí eu te pergunto, e se eu perguntar pro meu tio Wagner, que foi preso, passou por violência, só porque era professor? E se eu perguntar pra essa avó aqui, vale? Eles foram até a minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eu estava nesse momento na sala da parte de cima da Operação Bandeirantes. Eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E se eu perguntar para os familiares dos desaparecidos da ditadura militar, qual memória vale mais? Começa a compreender como a história sempre acontece no presente e bebe do passado para responder às suas questões de agora. Então, como que diferencia lembranças, memórias e fatos históricos? Para isso é que serve a ciência história. História, apesar de ser confundida com memória, narrativa, lembrança, é um método de fazer. Existe um método de fazer história a partir da memória. O historiador é aquele que revisita a memória o tempo inteiro para refletir sobre ela e nos arranjos, nos cruzamentos de fonte, compreender e construir uma manutenção da história de um país, de um povo, de uma família e assim por diante. A história como ciência, então, vai além da memória. O método histórico pega essas diversas memórias, cruza com documentos históricos, com matérias da época, com obituários, com dados econômicos, entrevistas, depoimentos, e compara, vê o que é exagero, o que é aumento, o que é mentira. E ainda assim, uma parte importante desse processo é a crítica. Crítica e validação dos pares é um exercício importantíssimo para saber se aquele uso da memória é um uso correto, um uso sério. E então outros especialistas da sua área vão conferir suas fontes, ver se aquilo que você está falando é manipulação das fontes ou não. Ou seja, um pesquisador sério não pode fazer com as fontes o que ele quiser. Um historiador sério não dá só opinião. Ele também não consegue criar uma narrativa sozinho. Isso porque diversos outros historiadores também estão estudando aquilo, e esse saber histórico, que chamamos ali tecnicamente de historiografia, é como se fosse uma história da história. Então sempre que você vê um pesquisador falando, escrevendo, veja se ele cita as fontes, veja se ele apresenta um modo de conferir aquilo que ele está falando. Mas é assim que vai se diferenciando fato, opinião, interpretação e assim por diante. A memória histórica é então uma entidade coletiva. Ela vai se construindo e se desconstruindo a partir das disputas que fazemos delas, ou dos silêncios e omissões que fazemos perante a elas. Sim, sempre é preciso olhar quais são os esquecimentos e os silêncios de uma história.
Quem são os maiores beneficiários de se silenciar sobre um fato histórico? Quem é que ganha se a gente esquecer? Quais os interesses de afastar uma história recente? Essas perguntas sempre guiam um pensamento crítico. E aí é preciso pensar também no tempo. Quanto mais distante um país fica dos fatos históricos, sem preservar, relembrar as memórias sobre aqueles fatos, mais vulnerável ele fica para manipulação e distorção de narrativa sobre os fatos. E agora eu abro um parênteses para a gente falar de Alemanha, memória e o Holocausto. Você sabia que foi uma série de TV, 40 anos depois, que fez a população alemã querer revisitar suas memórias que ainda não haviam sido mexidas desde a Segunda Guerra? Pois é, em resumo, foi assim. Depois dos horrores da guerra, a Alemanha não tratou logo de revisitar seus crimes, não. Não só pelos motivos de Guerra Fria que se iniciavam dali em diante e que colocava a Alemanha em um outro tipo de problema, na questão da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, mas também porque isso ficou relegado só aos estudiosos, só à academia e à universidade, com dados frios sobre número de mortes, sobre economia, não se falou sobre vítimas, sobre as pessoas humanas que sofreram da guerra. Isso até o final dos anos 80, quando uma série americana, estrelada por Meryl Streep, trouxe a memória do Holocausto e travou o país. Uma história de uma família judia fictícia, que era bem sucedida em Berlim e que perdeu toda a sua fortuna para as câmaras de gás. Dados da época mostram que 86% da população alemã passou a falar sobre o Holocausto. Surgiu no país um sentimento de que só era possível se reerguer mediante uma expiação da culpa, a partir da rememoração da memória histórica. Tudo isso nascido de uma memória fictícia, uma história, uma série. Veja só que interessante. Foi a partir de então que o governo alemão passou a investir naquilo que a gente chama de lugares de memória. Museus, memoriais, disciplinas em escolas, filmes, livros. Relembrar as atrocidades do passado, sobretudo na perseguição contra os judeus, era mais do que uma noção de expiar a própria culpa. A partir de 2005, todo 27 de janeiro passa a ser o dia de memória pelas vítimas do Holocausto. A memória é a coisa mais importante para a formação de uma identidade. Rápido, pensa aí, o que é você sem suas memórias? Quem é você sem se lembrar do seu passado? E tem uma questão paradoxal aí. Tanto no caso da ditadura, quanto no caso do Holocausto, o slogan é sempre o mesmo: ditadura nunca mais. Um slogan de campanha muito forte. Mas veja só, para que haja um nunca mais, é preciso ter um parâmetro, certo? E para que haja um parâmetro, é preciso relembrar dessa memória para o povo toda hora, porque essa memória vai sendo perdida ano a ano. E se a gente não relembrar, daqui a pouco a gente não sabe mais qual é essa condição, e aí perdeu a história do nunca mais. Mas tá bom, você quer sair da política, quer sair dessa história mais pesada e quer ir pra outro campo? Pra você falar pros seus pais, pros seus amigos na mesa do bar e parecer inteligentão? Nota uma coisa aí, memória sobre vacinação. Doenças que já estavam erradicadas estão voltando, sabe por quê? Porque as gerações que sofreram muito com essas doenças já se foram. E as que estão aqui agora já não lembram mais como é o terror de viver aquilo. E os maus hábitos passam a voltar. E isso pode acontecer a qualquer momento. É só ver o quanto o povo brasileiro era uma referência em vacina. E em pouco tempo, os negacionistas distorceram essa memória, distorceram essa história, e isso passou a virar um problema. E aí, se a reconstrução da memória é um exercício fundamental para o povo, é, portanto, também um exercício fundamental para o exercício do poder. Quem está no poder oficial, apenas por um pouquinho de tempo, consegue ser o senhor da memória oficial de um país e escolher o que um país vai falar mais ou silenciar mais. E sabe quem tem conhecimento e domina isso muito bem? Os militares. Os militares são mestres de criar símbolos falsos e distorcer a história. Então, eu acho que o presidente está tomando uma atitude correta e... Por exemplo, no DOI-CODE, local que as pessoas eram presas e violentadas ilegalmente, as ações eram anunciadas nos jornais como operações de segurança. E foi descoberto depois que, quando na ficha do sujeito estava escrito interrogado e prestou esclarecimento, isso era um jeito para mascarar ou um código para sinalizar a prática de tortura. Militares adoram muito esses eufemismos para diminuir a sua violência. Ou por que vocês acham que o golpe militar é chamado por eles de Movimento de 64, Contra-Revolução de 64? Então esse medo dos militares também é uma propaganda trabalhada por anos. Existe muita propaganda militar para dizer que eles são o baluarte da democracia, como diria o golpista general Heleno. Ainda tem muitos silêncios e ausências. Mais de 200 pessoas desaparecidas ainda não foram encontradas. Sumiram. Nunca mais voltaram.
não tiveram a chance de coletar, fazer e viver memórias. E se nós não nos empenharmos enquanto país em manter essa memória viva, ela vai ser enterrada para sempre. Então, para quem diz, e é por isso que tem gente que ainda diz, mas pelo menos na ditadura não tinha violência. Revista Veja, 23 de abril de 1969. Há um novo crime na praça, mais ambicioso e mais duro. E um novo criminoso troca a faca pelo revólver. Os roubos pularam de 150 para 400 na cidade de São Paulo. Os homicídios de 80 para 350. A partir de agora, os menores de 14 anos passaram a cometer crimes. E sabe como eu sei disso? Memória histórica. Preservação de fontes. Mas tem que punir os dois lados, tem que investigar a esquerda. Olha bem no fundo dos meus olhos e me responde. Nós estamos falando de ditadura militar oficial. Uma posição do Estado de massacrar e perseguir pessoas sistematicamente. Órgão de censura e violência oficial, onde até crianças foram presas e barbaramente violentadas. Nessa situação, com um estado de guerra, reagir à barbárie do ditador é violência? Não. Direito à resistência é justo e necessário. Mas você percebe? Os fatos não mudam, mas o que pode se fazer desses fatos, sim. O Brasil continua sendo o país que menos julgou e menos puniu os crimes da ditadura comparado ao resto dos países da América Latina. E, infelizmente, a maior parte dos algozes já está muito velho ou já se foi e não vai ser julgada. E essa briga continua tão atual que não à toa que 15 dias para Bolsonaro deixar a presidência, ele acabou com a comissão na canetada. E é claro, o governo Lula prometeu como pauta retomar esse ministério e Silvio Almeida, nosso ministro, fez uma fala extremamente emocionante sobre isso. Nós não estamos aqui em nome da compaixão, não estamos aqui para ser hipócrita. Nós sabemos muito bem que o presidente anterior gostava de ditadura, que ele louvava torturadores. Não gostava da Comissão de Anistia e nem da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos. Porque, senador, não é questão da gente gostar ou não, sabe por quê? Isso é mandamento legal e constitucional. Mas sabe o que vai acontecer? Se ela não for recomposta, o Ministério Público Federal vai entrar com uma ação e vai mandar reconstituir a Comissão de Anistia. Mas conciliação chegou, o tempo passou e eu sofri calado. O Lula fez tirar essa memória do nosso pensamento. E se você acha que a gente realmente não deveria criticar o governo nessa questão, faz o seguinte, reclama para a família dos desaparecidos políticos que teve promessa do governo de ter uma reunião o ano passado, ainda não teve nenhuma resposta. Então, Lula... Então, o que eu não posso é não, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre. Eu, sinceramente, eu não vou ficar me remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente. Eu queria te lembrar da quantidade de viadutos Costa e Silva, praças Médici, rodovias Castelo Branco, que tem toda a cidade por aí afora. Queria te lembrar também que Chico Buarque e os exilados estão vivos, que a Melinha Teles está viva, que Iracema de Carvalho, que foi violentada quando criança, diz que 60 anos não foram nada para apagar suas memórias. E queria te lembrar também que houve um metalúrgico que organizou uma greve lá no passado, foi preso e perseguido pela ditadura, hoje virou presidente da República e tá vivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Como que os resultados da ditadura são memória do passado? Esse mesmo Lula, preso em 1980, em 1989, quando se candidatou a presidente, recebeu um dossiê contra ele de 77 páginas. E por que eu sei de tudo isso? Memória histórica. Porque documentos foram preservados. Foi gerado interesse para pessoas da minha geração, que nasceram logo depois dessa loucura toda, manter viva essa memória, continuar pesquisando. As sensibilidades sobre esse tema ainda estão à flor da pele, e é muito desrespeitoso querer calar essa memória da posição oficial do governo. Claro, o povo vai continuar fazendo a sua parte, mas não basta. Quando o Lula diz... Eu estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com 64. Ignora-se que isso é uma ponte para o passado que está sendo apagada. 64 e 23 moveram as mesmas narrativas, os mesmos discursos, os mesmos grupos econômicos, os mesmos afetos, e afetou a população brasileira do mesmo modo. Não dá para ignorar a memória histórica. Mas eu sei que em nome dos panos quentes, da conciliação, Lula vai perder a oportunidade de finalmente resolver essa questão que o Brasil tem com os militares. E agora, sabe quem é que está comemorando essa data e não está nem aí para tudo isso?
os próprios militares. Os militares prepararam um super jantar com ingressos caríssimos no clube militar para comemorar, segura agora que você vai ficar louco, os 60 anos do movimento democrático militar de salvação à democracia. Você tá entendendo o que eles estão tirando com a sua cara? Você tá entendendo que você é um palhaço se ficar quieto nessa situação? Ontem 64 é hoje 24. E olha só a ironia fina na sua cara no final do convite dos milico. A história que não se apaga e nem se reescreve. Milico e merda pra mim é a mesma coisa! Por isso, reviver o passado é um exercício do presente, sempre. Então, o governo não pode ter medo de militar. Civil não pode ter medo de militar. Lugar de militar sempre foi na caserna, obedecendo e recebendo ordens. Enquanto o país não resolver esse passado, nós vamos ver esse filme repetir muitas e muitas vezes. As Forças Armadas não podem ser o quarto poder da República. Não podem. Há um ditado iorubá muito bom que diz o seguinte. Vamos ouvir um pouco de Silvio Almeida. Diz um antigo ditado iorubá: Exu matou o pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Que presente, passado e futuro são realidades entremeadas. E nessa encruzilhada que nos encontramos, eu diria que são também indissociáveis. E isso é importante dizer para que nós não nos esqueçamos jamais da grandiosidade das nossas lutas. Nossa conexão é com passado, presente e futuro. Nós estamos vivendo nesse momento passado, presente e futuro. Não há presidente no mundo, tendo eu votado ou não, tendo eu curtido ou não, tendo ele feito acordinho com o militar ou não, que vai me fazer abandonar o meu dever de historiador, da preservação da memória histórica e de muito mais. Isso não é um dever só nosso. Isso é um dever de todo mundo. Todos e cada um podem cuidar um pouquinho dessa memória histórica. E é assim que se forma uma democracia. Poder discordar do presidente, sem medo de morrer, nem ser ameaçado, só ter que lidar com seus puxa-saco. Faz parte. Esse é o doce sabor da democracia. Agora, eu termino esse vídeo do mesmo jeito que, tristemente, eu terminei o último vídeo de memória. Ainda no tempo do lixo do presidente Bolsonaro. Nós precisamos ser o calo no sapato do poder. Nós precisamos ser aqueles que relembram os que querem esquecer. Nós fazemos parte daqueles que escovam a história contra pelo. Uma memória histórica não morre enquanto alguém mantiver acesa a chama dessa lembrança. Lutemos para que a memória de um povo se mantenha viva, para que, enfim, não sejamos apagados. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio e nojo! Ódio à ditadura! Bradamos por imposição de sua honra. Você quer conhecer o que há por trás do obscuro? Nós fizemos uma investigação inédita sobre o Brasil Paralelo, que eu vou te mostrar agora. Olá, bem-vindo a Brasil Semelhante. Não é Brasil, mas é parecido. Hoje eu quero te mostrar aquilo que a mídia te esconde. Talvez eu minta pra você sobre os fatos. Você sente que estão destruindo sua infância? Eu vou chamar falsos especialistas, distorcer os dados, mas fique tranquilo, é tudo em nome de combater o comunismo, pelo bem da família. Eu sou um dos processados pelo Brasil Paralelo. Eu vou caprichar na qualidade de cinema. Brasil, não existe canal de YouTube no Brasil que gaste mais com propaganda do que o Brasil Paralelo. Ao fundo, você escutará uma trilha dramática e sombria que começa a subir. Quer participar comigo de um grupo seleto? Quer construir comigo o Brasil Paralelo? Colocar uma roupinha bonita, um cenário bonito, para fazer uma falsa sensação de imparcialidade, é fácil de fazer. Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema-direita tem até a sua própria Netflix. No final das contas, muitas vezes, nós estamos lidando com pessoas que não atuam só contra a ciência, como a gente viu. O que fizeram com a minha mãe, logo de cara, já é algo para revoltar muito, muito mesmo. Eles sabiam do que estava acontecendo e deixaram rolar. Havia um método muito claro. Por quê? Porque essa história é uma resposta a muitas pessoas que têm espalhado certas fake news. Porque não dá, né? Não tem condições disso. Falar da realidade... Que vocês fazem de tudo pelo dinheiro. Vocês são capazes de mentir em cima de algum assunto para lucrar em cima dele. E ela abriu um processo. Então, as regras são: a gente manda e vocês obedecem.
Até teve uma conversa com o professor Olavo. Processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes você não consegue meter na cadeia. Ah, não, velho, eu não acredito que ele falou isso, cara. Não mete essa, louco. O pessoal tem que ser militante. Enquanto a gente tá pensando em como que a gente pode democratizar o acesso ao conhecimento. Nós temos vocês. Hoje nós vamos falar sobre Brasil Paralelo e eu quero te provar um ponto. A Brasil Paralelo construiu um país paralelo como uma seita. Tá bom? Beijinho, tá? Isso é tudo o que aquele seu professor conservador nunca te contou.